E aí, galera do sétimo ano, Sanico Teles, PET 7, semana 4. Pessoal, essa semana vamos continuar falando da escravidão no Brasil, com foco em especial na escravidão africana. Se semana passada nós falamos, né, conhecemos um pouco mais do dia a dia de um escravo africano no Brasil, e de todas as mazelas, de todo o sofrimento, de todos os percalços que um escravo era submetido no nosso país diariamente, só o fato, né, dele estar na condição de escravo já o fazia extremamente estar numa situação de humilhação, de mercadoria, de ser negociado como qualquer objeto, qualquer animal. Mas, como eu disse para vocês, apesar de todas as estratégias dos brancos para impedirem que os negros conseguissem se reorganizar e promover revoltas e fugas, isso acabou acontecendo. Então, a semana 4 ela trata exatamente dessa resistência, dessa luta dos negros contra a escravidão, contra essa condição que você era submetido. Porque não era, né, pessoal, só o fato não era só a questão psicológica, não era só a psique que estava em jogo, era a questão mesmo de você ser tratado com respeito, com dignidade, como um ser humano, de ser visto como um ser humano como qualquer outro. Você, porque você tem mais melanina, mais hormônio na pele que faz ela ficar um pouco mais escura, não quer dizer que você é menos capaz, que você é inferior nos mais diversos aspectos da vida humana. Então essa ideia, né, de inferioridade do negro em relação ao branco foi um discurso, né, uma crença construída, uma propaganda construída pelo branco para justamente desconstruir, para acabar psicologicamente com o negro e convencê-lo de que ele realmente era inferior e assim aceitar com mais facilidade a condição de escravo que era tão humilhante. Mas os escravos eram pessoas que tinham capacidade de se reorganizar, de se entenderem, apesar de virem, né, de várias regiões da África e por isso falavam idiomas diferentes, mas aos poucos eles foram aprendendo a se comunicar entre eles, aprendendo a língua portuguesa e passaram a organizar diversas formas de resistência. A mais conhecida, a mais usada pelos escravos, era a fuga, certo? Eles fugiam geralmente para lugares bem distantes da região ali onde viviam como escravos e iam morar em aldeias, criavam suas próprias aldeias, suas próprias comunidades em lugares de difícil acesso que passaram a ser chamados de quilombos. Mas é importante que vocês saibam também que os quilombos não eram somente locais aonde viviam negros fugidos. Com o passar do tempo, brancos que tinham cometido algum delito, que tinham aprontado alguma coisa na sociedade, acabavam fugindo e se escondendo também nos quilombos. Até porque o negro, quando fugia de uma senzala, ele era procurado como se fosse um bandido em fuga. A condição, o tratamento de refugiado do negro, de fuga do negro, era visto como um ato de bandidagem, de criminoso, tanto que era estampado é, nos postes, nos jornais, né, de todas as maneiras era divulgado que o negro havia fugido e que precisava ser capturado, ser recuperado, como se fosse um bandido. Então essa semana 4 traz um texto também muito legal, mas muito legal, que entra em detalhes, em riquíssimos detalhes, sobre como que os negros fugiam, como que eles se organizavam, para onde que eles iam, como que eles faziam para resistir a essa forma de escravização. Tinha de tudo, né? Como eu falei para vocês. Tinha a fuga, tinha
o suicídio, que infelizmente não era pouco, tinha o assassinato dos seus próprios senhores, quando estes os maltratavam de forma bem desumana, né? O tratamento era bem cruel, muitos senhores acabavam sendo assassinados, né? Era a forma do negro se vingar e das humilhações, dos maus tratos, e quem sabe assim conseguir fugir, tentar a fuga. As revoltas, né? Muitos punham fogo, se revoltavam, se recusavam a trabalhar enquanto não fossem melhor tratados, melhor é, condicionados, né? Em termos de comida, a própria senzala muitas vezes era um local extremamente insalubre, então exigiam um local mais adequado, com melhores condições. E é claro que a principal fonte de libertação desses escravos era pela política. Eram criando leis que pudessem permitir que a escravidão fosse abolida no Brasil. Então, durante o século XIX, em especial durante o governo de Dom Pedro II, começam a se criar uma série de leis que aos poucos vão encerrando, vão finalizando a escravidão no Brasil, e a lei definitiva, aquela que proíbe todo e qualquer tipo de trabalho escravo africano no Brasil, e não só africano, qualquer tipo de trabalho escravo, é criada, é decretada no dia 13, é assinada no dia 13 de maio de 1888, uma data tão importante que deveria sim ser feriado nacional, porque era uma data que tinha que ser lembrada, porque é uma data que o Brasil libertou-se, né? Fez o favor de se libertar de uma situação vexatória, vergonhosa, e foi um dos últimos países a conseguir isso, né? Aliás, o penúltimo, porque o último mesmo foi a Jamaica, que acabou com a escravidão. E logo após esse texto muito rico, muito legal, sobre a luta dos negros para se libertar da escravidão, para escapar da escravidão, vem duas perguntas basicazinhas que estão diretamente relacionadas com as informações que estão no texto. Então é só procurar no texto que vocês acham. E o texto traz também nomes de personagens importantíssimos que no século XIX lutaram levantaram mesmo a bandeira da abolição, homens que emprestaram a sua voz, a sua inteligência, o seu prestígio no mundo político e na sociedade para pressionar e mostrar que não havia razão de existir escravidão num país como o Brasil. Certo? Ficamos por aqui, encerrando assim o PET 7, e ficaremos agora no aguardo do próximo PET. Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.